Mude minha opinião. O vídeo de hoje, gurizada, é muito simples. Vocês têm que me convencer quem conseguiria derrotar o Dr. Manhattan. Na minha opinião, não existe a possibilidade de alguém derrotar ele, mas é com vocês hoje. Quem conseguiria derrotar o Dr. Manhattan e por quê? Cara, eu tô pensando na moral, porque eu não sei quem derrotar. Cara, o poder do Dr. Manhattan, dentro da Marvel, por exemplo, tem o Unaboval, que é aquele acima de todos, Sim. que ele seria o Deus. Basicamente, ele pode controlar tudo. Certo. E o Dr. Manhattan seria a mesma coisa, só que num nível muito maior. O Dr. Manhattan, ele consegue preceder antes mesmo a existência dele, de tão grande que ele é, de tão grandioso que é o poder dele, né? Por exemplo, ele tem a onisciência. Ele é onipotente, onisciente, Exatamente, onipresente. ele tá em vários lugares ao mesmo tempo. Ele é tudo. Ele é tudo e ele vive em todo momento, a todos os momentos. Basicamente, ele vive tudo a todo momento. Então ele tá vivendo hoje aqui com a gente, por exemplo, e tá vivendo daqui a 1 milhão de anos, também tá vivendo, e tudo ao mesmo tempo, e ele consegue ter a ciência do que tá acontecendo agora e do que tá acontecendo naquela época. Ele é o tempo. Tudo junto. Exatamente, basicamente. Tá, agora o problema é como que você vence alguém que consegue só num estralo de dedos fazer você desaparecer? Será que talvez um Flash ou um Sonic da vida conseguiriam ser rápidos o suficiente A ponto de navegar a ponto... entre as Porque eras. a gente já sabe que tanto o Sonic quanto o Flash conseguem voltar no tempo. Tá. Beleza, o quão rápido tem que ser isso? Não vou lembrar os A números. gente também tem o Doutor Estranho. E o Doutor Estranho, que pode, né, com... O Doutor Estranho, eu acho que ele nem caberia nessa discussão. Porque o Doutor Estranho, a gente tá falando de um ser que é um humano, pra Sim. começar a nossa conversa. Tá que o Dr. Manhattan, no começo da criação dele, ele também foi um humano, mas o fato é que, assim, o Doutor Estranho, ele tá usando o olho de Agamotto, se eu não me engano, pra manipular o tempo, que é aquela joia do tempo. É que isso, ele só tava o utilizando. momento que ele estaria usando, já preparando pra fazer a parada, ele já Já perdeu. E não só isso, mas o que acontece? O Dr. Manhattan, ele é um ser onipotente e onipresente. Então ele tá em diversas realidades. Ele vê diversos mundos. E como a gente viu em Loki, por exemplo, na TVA, as joias do tempo, lá, por exemplo, lá elas são usadas como apoio de mesa. Sim. Então a gente comparar, por exemplo, uma joia do tempo que dentro daquele universo faz sentido e comparar aquilo com o Dr. Manhattan, que é um ser onipotente, que literalmente pode, sei lá, rebutar um universo inteiro. Eu acho que a única solução seria um cara que consegue ser tão rápido quanto um pensamento. Porque se não for isso, qualquer outro herói, mesmo que ele seja o mais poderoso possível, seja, sei lá, uma Feiticeira Escarlate, uma Capitã Marvel, o Hulk, que seja, não importa. Não vai dar tempo de elas usarem as habilidades contra o Dr. Manhattan. Então tem que ser alguém que seja mais rápido que o próprio pensamento. Justo demais. Tá. Cara, eu não sei se um Flash conseguiria fazer isso. Porque pelo menos do ponto de vista que eu consigo ver, o Flash, por mais que ele consiga voltar no tempo, existe um momento em que o Flash foi criado, em que o Flash entrou na força de aceleração e que a força de aceleração concedeu o poder de velocista pra ele. Certo. Existe esse momento. E como o Dr. Manhattan, ele consegue Manipular? Na verdade, não é nem isso. Ele não vive o tempo de maneira linear que nem a gente, que é, por exemplo, da esquerda pra direita, que é do passado pra frente. A gente não tá mais vivendo o passado. Ele vive todos os momentos a todo Ele tempo. vive tudo. Então, pra ele seria muito fácil simplesmente voltar e acabar com a existência do Flash. Como que funciona o Ele estilo do Dr. dessintetiza. Manhattan na questão de... qual que é o jeitão dele em batalha? Ele tem um ego? Ele não tem ego? Cara, porque tem o cara que é muito poderoso, mas como o cara tem um ego Mas gigantesco, que se deixa levar pelo... ele tipo fica alterado pelo momento, pela batalha. Cara, eu acho que nesse... Assim, tem dois momentos que a gente tem que pensar. O Dr. Manhattan da Era Clássica, aquele Dr. Manhattan que ajudou os Estados Unidos na luta no Vietnã, foi o Dr. Manhattan que ele ainda tinha um ego, porque foi naquele momento que os Estados Unidos venderam ele pro mundo, né? Tipo assim, o super-herói, como é que é? O Superman existe, ele é americano, e é o Dr. Manhattan. Né? Então, assim, ele foi vendido naquela época, ele gostou muito, só que ele se arrependeu muito disso. E é justamente por isso que ele abandonou a Terra. Tanto no filme, por exemplo, do Zack Snyder, o Watchmen, quanto na série, a gente sempre tem o Dr. Manhattan que foi embora. Que ele largou a humanidade dele porque ele cansou daquilo, ele não se vê mais como um humano. Porque assim, você citou o Watchmen, por exemplo, Sim. e a gente tem a cena clássica lá, que é o Dr. Manhattan ameaçando o Rorschach de desintegrar ele. Sim. E leva um tempo até, de fato, ele... desintegrei você. Eles ficam ali, não faça isso. Não faça isso. E o Rorschach fica insistindo na ideia dele, até que ele vai. Se fosse outro cara, se fosse o Flash no lugar do Rorschach, será que não dá tempo do Flash voltar e apagar o Dr. Manhattan quando ainda era humano? Digamos assim, fazer ele não participar daquele experimento. É. Eu acho que não. Eu acho que não, eu tenho um ponto de vista pra te mostrar. O Dr. Manhattan, como eu falei pra vocês, ele não vê o tempo do mesmo jeito que a gente vê.
Então, ele provavelmente conseguiria antecipar o com o certeza próprio ele Flash. conseguiria antecipar. Né? O que poderia acontecer, e aqui eu colocaria, quando o Ozymandias começa a planejar, né, aquele ataque, por exemplo, a Nova York, ele começa, se eu não me engano, a bombardear a atmosfera com táquions. E os táquions são partículas instáveis que a gente tem de matéria. E é nesse momento que daí o Dr. Manhattan, como ele ele é o símbolo do átomo, digamos assim, né, tanto que ele tem... Né, De alguma forma prejudicaria ele. ele não consegue ler o futuro. Por isso que quando ele fala, né, por exemplo, tinha um relógio de fim do mundo, ele falava, puta, eu não consigo saber quando que vai ser, mas eu sinto que é logo. As partículas de táquion são partículas instáveis. Então, dando um exemplo, se de algum modo o Flash conseguisse... Então você já me deu a resposta de quem venceria ele. O Batman. Preparo, meu amigo. É o preparo. Acabou. Ele prepara uma armadilha num ambiente Tá. com uma arma de táquions, como você falou, pra desestabilizar Ok. E nem que ele trabalhe em equipe, não que o Batman vença ele sozinho, mas que o Batman trabalhe em equipe com o Flash pra depois que ele desestabilizar o Flash, o Dr. Manhattan, o Flash faz o serviço. Caraca, você fez um bem bolado aí. Olha, calma aí. Eu acho que ainda não daria certo e eu vou provar pra vocês os motivos. Vocês lembram, por exemplo, no filme quando o Ozymandias tá chamando o Dr. Manhattan pra um lugar lá, tanto que tá o tigre lá do Ozymandias ali no meio, e ali tá irradiado de táquions. Só que quando o Manhattan entra lá, ele é desintegrado. O Dr. Manhattan, ele não necessita mais de ter o seu corpo físico. Vocês Ele estão- já é uma aura, é mais do que só ele é muito um mais físico. do que isso, entende? Então seria muito, sei lá, eu não consigo ver como que simplesmente o Batman conseguiria fazer isso. Primeiro que o Batman não conseguiria voltar no tempo. Não, ele precisaria do Flash. Ele precisaria de algum modo do Flash e de qualquer modo o Dr. Manhattan conseguiria pelo menos prever isso. Sabe? E se ele voltasse no tempo, o Dr. Manhattan daquela época conseguiria ver. Tanto que é por isso que muitas vezes o Dr. Manhattan fala a gente vai se conhecer daqui a 30 segundos, ou e você vai fazer tal coisa, e daqui a 2 dias você vai fazer isso. Então o Dr. Manhattan, naquele momento que ele vê esse Flash voltando, o Dr. Manhattan do passado daquela época já saberia. Claro, a gente colocando vou dar um exemplo. Se o Flash fosse mais velho que o Dr. Manhattan, o Dr. Manhattan ainda não existiria naquele passado. Então poderia acontecer isso. Mas eu acredito que ele poderia voltar, porque eu não sei a habilidade do Dr. Manhattan de voltar no tempo. Porque a um talvez tempo que ele não voltasse a existe. viver todos Então, os tempos. eu acho que né? ele pode voltar. Ele pode voltar na sua existência em que ele existia. Ele não pode de fato manipular o tempo pra voltar nele. E se a Isso gente eu não acho. colocasse na jogada o Saitama? Porque o Saitama não é só uma questão de força, o Saitama é a questão de se adaptar sem Aos limites perigos. aos perigos da situação. E junto disso eu também tô pensando na manopla. Na manopla do poder. Tu diz a manopla do Thanos, os poderes dele. Isso. Porque acaba se assemelhando um pouco nessa questão de integrar e desintegrar, controle de porque tudo. você tem o que? Controle do espaço, você tem controle do Exatamente. tempo, você tem controle da alma, Tá. de tudo. É que assim, eu não consigo ver como isso faria sentido, pelo menos pra mim, porque justamente assim, como eu falei pra vocês, o Dr. Manhattan, ele é um ser universal, ele é um ser que ele transcende o multiverso. Tanto que o Dr. Manhattan, por dando um exemplo, a gente fala que que o Superman é o ser mais forte da DC, ele foi desatomizado, não sei que palavra que a gente pode usar, pelo Dr. Manhattan. Dessintetizar. Então é isso, Foi o Saitama simples. com a manopla. Porque ele é o único que é tecnicamente imbatível dentro da sua obra, da sua proposta, do seu universo. Eu acho que seria o único cara capaz de conseguir usar uma manopla e usar tudo que ela tem a oferecer. Mas pai do essa Kuririn. questão, a manopla, ela tem os seus limites. Certo. Entendeu? Beleza. Então, assim, vamos dar um exemplo. O Saitama não tem poderes mágicos. Ou tem? Não, mágicos de fato ele não tem. Então, ele não teria um não tem. poder pra fazer isso. Ele teria um poder muito grande, mas seria o poder, né, dentro dos moldes do que a manopla pode dar de poder. Ele não poderia fazer mais do que isso. É porque, por exemplo, o Saitama, ele apesar de não ter super velocidade como um Flash, ele já conseguiu voltar no tempo, de tão veloz que ele foi. Tá. E mesmo não necessariamente tendo o poder de super velocidade, ele é muito rápido e conseguiu atingir ápices de velocidade. Mas até se a gente pensar no próprio Flash usando a manopla. Porque ele tem essa capacidade de voltar no tempo, ele tem essa super velocidade, ele tem a capacidade de Cura. até superar não, né? Mas chegar à beira do Dr. Manhattan, e a manopla é capaz de ajudar ele nesse ponto, né? Ah, o Flash com a... Tá, tô entendendo, tô captando a tua ideia. Não, eu tô entendendo. É porque Porque aí a assim, gente começa a fazer um fuzuê nos multiversos Exato. aí, juntar DC Mas é que, com por exemplo, Marvel e... a nossa percepção de tempo é uma percepção de tempo linear. Tem um sim. começo e um fim. Como ele não tem isso,
Eu acredito que o Flash poderia chegar perto, eu acredito que o Flash conseguiria chegar, mas a Pelo partir menos do momento em que riscar, ele percebe o Flash, é muito fácil. Morreu. Como todos os nossos os eus do Dr. Manhattan são interligados, são sencientes uns com os outros, sei lá, o Dr. Manhattan de alguns segundos atrás, de alguns minutos atrás, saberia Ou e então, agiria. ou então até o... Cara, eu não sei, mas... Eu acho que não tem como vencer, então. Não teria como. O Dr. Pelo menos a gente Manhattan, não tá Deus, conseguindo não, mas pensar. o Dr. Manhattan, assim... É imbatível. Eu quero ver se tem alguém nos comentários que consegue vir aqui e me provar que teria alguém que consegue de fato... E qual é a estratégia exata pra se Não, vencer ele? teria que ser uma estratégia assim, sei lá... Eu realmente não consigo ver tanto na DC quanto na Marvel, sei lá, um Celestial, um Anaboval, porra, um Spider-Man Celestial, né? Eu não consigo ver um ser que conseguiria bater com o Dr. Manhattan, porque o Dr. Manhattan, ele é literalmente... O cara tá presente a todos os momentos do passado, presente e futuro. Cara, ele é Deus, tá ligado? Tipo assim, tanto que é literalmente isso. A grande questão do Dr. Manhattan na série é porque ele cansou da Terra e ele tá criando vida em Marte. Não, em Marte não, eu acho que é Galileu, aquela lua de Júpiter. Então assim, essa que é a grande questão. A gente não tá lidando simplesmente com um herói ou com um A anti-herói. gente tá lidando com um ser místico. É um ser, ele... Puta, ele é Deus. Ele é mais do que a gente pode colocar pra alguém bater de frente de fato com ele. Mas é isso aí, gurizada. Vamos saber de vocês agora. Quem que vocês acham, né, que conseguiria derrotar o Dr. Manhattan? Dê uma resposta boa, porque pra mudar minha opinião vai ser difícil. É isso aí, gurizada. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu, falou!